Depois que ele foi embora, inclinei a cabeça para trás e fechei os olhos por causa do sol, enquanto as lágrimas que eu esperava mais cedo na ponte começaram a escorrer dos meus olhos. Obrigada, pensei mais uma vez. E mais uma vez, obrigada. Não apenas pela longa caminhada, mas por tudo o que pude sentir finalmente se juntando dentro de mim. Por tudo o que a trilha me ensinou e por tudo o que eu nem sabia ainda, embora soubesse que de alguma forma já estava dentro de mim. Como eu nunca mais veria o homem da BMW novamente, mas como em 4 anos eu cruzaria a ponte dos deuses com outro homem e me casaria com ele em um lugar quase visível de onde eu estava sentado agora, como em 9 anos, aquele homem e eu teríamos um filho chamado Carver e 1 ano e meio depois disso, uma filha chamada Bobby. Como 15 anos depois, eu levaria minha filha para esse mesmo banco branco e nós 4 tomaríamos casquinhas de sorvete enquanto eu contava a história de como estive aqui anos antes, quando terminei a longa caminhada da chamada Pacific Crest Trail. E como seria apenas nesse momento que o significado da minha caminhada se revelaria dentro de mim, o segredo que sempre contei a mim mesma, finalmente revelado. Essa passagem é do livro Livre, né, da Cheryl Strayed. Tem um filme sobre a história dela. E eu selecionei essa passagem porque fala, né, a história da Cheryl fala bastante sobre autodescoberta, sobre uma jornada interna, né? E no finalzinho fala sobre os pequenos. E nós temos aqui hoje a Dai, né, Dai? Então, o que tu tem a me dizer sobre essa história, Dai, de esporte, desafios pessoais e filhos? Tudo conectado, né, na vida de uma mulher. Eu acho que quando a gente se encontra num esporte, porque tem pessoas que passam a vida buscando isso, né, pipocam de um lado para o outro, tentam encontrar alguma coisa que goste de fazer e não acaba não, e por isso o sedentarismo, né? Sim. E quando a gente encontra algo, e no caso dela, nessa caminhada, não conheço a história, mas enfim, pelo trecho, pelo que tu me contextualizou, foi para ela um momento de descobertas, né? E eu acho que a corrida, no caso, que é o meu esporte, né? O esporte que tu fala muito aqui, o que ela mais traz é isso, né? Ela traz esse momento da gente com a gente mesmo, porque por mais que se fale que a corrida, muita gente entra pela coletividade. Eu quero fazer amigos, eu quero social, pela galera, eu quero o evento, eu quero a muvuca, mas na verdade ele também tem um lado muito solitário, né? E bom para muita gente. E no meu caso, quando eu treino sozinha, a maioria dos meus treinos eu faço sozinha. Até pela questão logística e tempo, né? Sim. E tudo tem que se encaixar e tem que ser rapidinho. Fica difícil de combinar com a galera. Fica difícil de combinar tudo, exatamente. Então, aquele momento ali, corro sem fone, né? É o meu momento, eu comigo mesma. Sou desse time também, do correr sem fone. Eu lembro que lá quando eu comecei a correr, o meu prof na época, ele dizia, não, se tu for pra rua, não usa o fone, por uma questão de segurança, né? Sim. Uma questão de segurança, porque se alguém buzinar pra ti, se alguém te sinalizar alguma coisa, né? Tu não vai escutar. Sim. E eu me acostumei assim. E eu acho que a vantagem é essa, né? Porque ali é o teu tempo de tu refletir, de tu pensar, às vezes de tu ter novas ideias. Claro. Pensar na vida. Sim. Ou às vezes simplesmente, assim... Só deixar fluir. Só deixar fluir, né? É tão bom, né? E eu acho que essa descoberta, né, a descoberta que ela teve é o que muitas pessoas encontram quando encontram o seu esporte. A gente está falando da corrida, mas isso deve acontecer com muitos outros também. Se aplica aos outros também, né? A gente consegue extrapolar isso, né, Dai? Então, tenho aqui comigo a Daiane Potrich. Potrich. Daiane Potrich. Eu nunca tinha parado pra pensar como pronuncia o teu sobrenome. Potrich. A gente fala Potrich e tá tudo certo, não tem problema. Não, vamos falar certinho. Certinho é Potrich. A Daiane Potrich. Daiane possui graduação em Comunicação Social, Relações Públicas pela UX, Universidade de Caxias do Sul, com MBA em Gestão Empresarial pela Getúlio Vargas, a FGV. É mãe da Eduarda, com 7, e da Helena, com 1 aninho. Isso.
Ela tem um aninho. Fica Um aninho e 5 meses. Atualmente, Daiane atua enquanto guardiã do lar e organizadora de eventos de corrida. Guardiã do lar, eu gostei disso aqui, guria. Achei muito legal esse falar conceito. sobre isso. Tu vai me explicar ele melhor. Entre essas duas atividades, pratica corridas de rua, esporte que faz parte da vida de Daiane, tendo assumido tal espaço inicialmente por conta do trabalho e que, atualmente, faz parte da sua rotina e atua enquanto forma de autocuidado. Então, Dai, tu tem uma história... Assim, a Dai, para quem não a conhece, ela faz parte da história da Corrida de Caxias por conta de um projeto, de uma iniciativa, né, Dai? Que eram treinos em grupo, que já foi falado aqui no Crônicas. Tem um episódio da Vanessa Held, que ela fala bastante sobre esse grupo, né? E alguns outros comentários, alguns convidados comentam de passagem, ou todo mundo em algum momento fala dos tais grupos da Girardi. Legal. Dai, como é que foi essa história? Conta pra nós os treinos da Girardi, do shopping lá. Isso. Então, a Girardi, ela foi um capítulo... eu falei das minhas filhas, não falei do meu marido. Sou casada com o Daniel. O Daniel Girardi. E o Dani sempre foi um entusiasta do esporte, mas ele era do futebol, né? E quando ele abriu a Girardi, ela originalmente, ela começou no futebol. Lá no bairro Cruzeiro. O foco era no futebol. Era futebol, lá no bairro Cruzeiro. Então, era uma lojinha de futebol de bairro. E ele, na época, a gente não era casados ainda, a gente namorava, mas ele tinha o trabalho dele e eu tinha o meu trabalho. Sim. E ele tocava a loja, eu ajudava ele quando podia, no sábado ia lá atender na loja, enfim, ajudava. Mas nunca foi, a Girardi nunca foi, muitas pessoas acham que era o nosso negócio principal pelo nosso envolvimento, mas nunca foi o nosso negócio principal, né? A gente sempre tocou coisas em paralelo. E aí ele, muito apaixonado, entusiasta, com uma visão empreendedora e tal, ele quis fazer o negócio crescer e a gente abriu a segunda loja que foi lá no Jardim América. Do Jardim América, tá. Que também tinha o futebol no começo. Ainda era o futebol foco... e o multiesportes, assim, né? Sim. Mas o foco principal era o futebol. E em 2013, nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos e nós visitamos a loja da Nike lá em Nova York. Tá, uma bela referência. Quando a gente chegou lá... Primeiro que, assim, o movimento da corrida lá já era muito grande. A gente começou a ver lojas de corrida. Teve uma loja que era... Como é que era? Fit to Run era o nome. Fit to Run. Uma loja que tinha pista de corrida dentro. Dentro da loja, muito legal. Tinha teste de pisada. A gente começou a ver algumas referências ali. Mas nos chamou a atenção nessa loja da Nike. A gente ficou um tempo lá, porque a gente viajou em grupo, uma turma de amigos. Então, tudo demorava muito, porque até todo mundo se mobilizar, né? E a gente ficou um tempo sentados lá. A gente já tinha... visto, comprado, nem lembro se a gente comprou, se não comprou, mas enfim, a gente ficou sentado na entrada da loja ali um tempo esperando todo mundo, toda a galera se reunir novamente, e nisso começou a chegar um monte de atleta naquela loja, a galera suada e tal, e se eles se direcionavam para um balcão, ali naquele balcão eles pegavam Isso que ano era mesmo, 2013. Né? Nossa, 2013, Deve ter causado esse choque, atrás. Né? Tipo, que esses caras suados tão... E a gente foi acompanhando aquilo ali, aquela movimentação, daí a gente começou a se informar, tava acontecendo um treino. E aí a menina da loja nos disse que aquele treino acontecia todas as semanas, né? Que então a loja abria suas portas para servir como um apoio pra galera, né? Então a galera largava dali, voltava pra ali, daí bebia uma água, isotônico. Sim, não tinha era uma grande... Não, mas era uma experiência ali na loja. A gente saiu... Assim, Vamos fazer esse genial, negócio. Né? E voltamos também com essa empolgação da corrida, né? E aí, quando a gente voltou, a gente fez toda uma transformação da loja, foi que a gente começou a assumir a corrida como esporte principal. E aí, em um ano, a gente fez todo um movimento. A gente começou a fazer contato com os grupos de corrida, se aproximar. Na época, a gente sempre foi uma loja pequena aqui em Caxias, diante dos outros concorrentes que existiam, né? Todas as lojas eram maiores, lojas de esportes. Lojas de rede nacional, como Paquetá, por exemplo, ou lojas locais, mesmo Campo, Brisa, né? Que são lojas que sempre foram muito maiores do que a gente, mas ninguém estava olhando para a corrida. E a gente, a partir daquele momento, começou a olhar. E vocês identificaram que tinha Que tinha algo... Bom, se esse movimento está acontecendo ali fora, ele vai acontecer aqui também, tu sabe, né? Daí que é uma coisa que eu noto, assim... o Brasil bebe muito da cultura americana. A gente bebe muito de lá. E às vezes, sem perceber, cara, tá fazendo uma coisa... E nem agora tem um esporte que tá vindo, que eu não cheguei... Eu vou falar bobagem aqui, provavelmente, mas é Hyrox. H-Y-R. É tipo... tô vendo que eu vou arrumar confusão. É tipo um crossfit. É um treino intervalado, assim, você corre... É meio que uma espécie... É de circuito. É provavelmente uma franquia, né? CrossFit é
Então, é tipo um concorrente, assim. Tá. Então, isso tá forte Lá. e Europa. Né? Tanto que eu acompanho alguns influencers de lá e eles estão falando disso. Já tem alguns influencers no Brasil falando disso. Cara, dá 2, 3 anos, tá tendo isso aí aqui. Como é o CrossFit hoje. Sim, né? sim. A gente pega, né? Sim, pega. Enfim, e foi uma coisa que foi acontecendo muito natural. Foi a partir desse momento que a gente também começou a correr. O Dani... vocês não corriam? A gente não corria, a gente não era da corrida, a gente não entendia nada de corrida. Bom, tanto que assim, ó, o Dani na época pegou pela mão Marialdo, Dani Viste, que foram os primeiros parceiros na época, que eram as maiores... Não tinha tanta assessoria na época, né? Sim. Eram os maiores, eram referência. E eles nos pegaram pela mão, assim, foram ensinando muitas coisas pra gente. Eles que nos diziam o que a gente tinha que comprar, que produto... que legal! Não, assim, Parceria zona, porque pra nós era tudo novidade. Aí as marcas chegavam, apresentavam um mundaréu de produto, a gente não sabia se aquilo era interessante ou não era, né? E loja bagulho, porque tem que ser estratégico. Nossa, porque tu trabalhar com estoque, né, é um horror. Tamanho, exatamente. E claro que a gente deu umas erradas, né? Normal. Mas com o tempo a gente foi aprendendo e a gente também se dedicou bastante, estudou, né, e aprendeu. Mas assim, em pouco tempo, acho que menos de um ano, em 2014 ali a gente já estava com um movimento bem forte. A gente tinha parceria com praticamente todas as equipes de corrida de Caxias e eu acho que a gente foi crescendo nesse movimento muito à base do relacionamento, sabe? A gente sempre trabalhou muito isso, a gente sempre estava muito próximo, a gente ouvia os parceiros, a gente trazia eles para perto e a gente abria, aí entrava a experiência, né, da gente como loja, a gente abria as portas da nossa loja como se fosse a casa do corredor mesmo, né? Perfeito. Então o pessoal vinha e a gente começou a promover os treinos. E o treino de segunda, no começo, logo que a gente fez esse movimento para mudar para corrida, a gente criou o treino de segunda, que era uma imitação desse treino que a gente viu acontecendo na loja da Nike. Sim. E a gente foi pioneiro. Eu lembro que a gente viu as marcas, as ASICS, Adidas, eles levavam o nosso case para as convenções das marcas. Eles pediam, a gente pode levar, me manda umas fotos que a gente quer mostrar para o pessoal. Olha que legal. Muito legal. Isso é um movimento interessante, porque geralmente acontece o quê? Uma tendência dessas já teria sido mapeada por essas marcas. Sim, É uma ideia fantástica. Sim. Então, pressupõe-se o quê? Lá em São Paulo, Porto Alegre, já estaria acontecendo alguma coisa dessa ordem. E não tava. Nada. Eu lembro que depois vocês trouxeram daqui a pouco pro Brasil foi pioneiro, foi pioneiro. Talvez muitas pessoas pensaram nisso, mas nunca tiraram do papel, né? Sim. A história da ideia, né? Que se ela não é executada, ela é só uma ideia. Uhum. É só uma ideia. E a gente virou referência, a gente participou, palestrou, levou o case. Que demais! Foi, assim, tomou uma proporção muito legal. E só que os treinos começaram assim, a gente começou o primeiro, aí a gente definiu lá no começo que o treino ia ser sempre na segunda. Então a gente nomeou como treino de segunda. Então na segunda-feira, o que a gente fazia? 7 horas era o horário do treino, a gente sempre divulgava previamente, Facebook era mais forte na época, né? Sim. Criava o evento lá no Facebook, a galera ia confirmando, mas não precisava confirmar, não precisava se inscrever nem nada. E aí a gente organizava a nossa equipe para naquele momento receber as pessoas, a gente fazia um guarda-volumes lá pro pessoal deixar sua chave. Dava um suporte. Um suporte, preparava uma mesinha, sempre preparava uma mesinha ali com aguinha, isotônico, um biscoito, alguma coisa, a gente estava sempre buscando parceiros. E tinha o parceiro técnico, né? Sempre tinha algum prof, né? Para fazer um aquecimento. A gente tinha as pessoas que acompanhavam o percurso e tal, a galera chegava e aquilo foi crescendo. A gente também sempre buscava inovar, fazia treinos temáticos, Halloween, fazia treino de Halloween, a galera ia correr fantasiada. Sim. O treino de carnaval, a galera fazia as equipes daí iam e faziam movimentos de, olha, a gente chegou a fazer treinos com 600 pessoas no Jardim América. A gente tinha que mobilizar. É um evento de corrida. A gente mobilizava trânsito, né, para nos apoiar nesses dias de eventos maiores, porque a galera amava. E olha que assim, a nossa geografia, ela não ajudava, né, Thiago? Porque lá no Jardim América, a galera tinha que descer o Morrão do Juvenil, ia pro centro correr, voltava. Paralelepípedo não é um lugar muito bom. Paralelepípedo, é um lugar muito ruim. Mas pra te ver como não é a corrida. Não é o esporte, a corrida, é o relacionamento. O relacionamento. Que legal. E quantas histórias, sabe, de pessoas que, como a Vanessa, que começou a correr ali, pessoas que até hoje, assim, encontram a gente. Eu acabei ficando no meio da corrida, né, depois a gente vai falar sobre isso também, mas, então eu tenho muito contato ainda com o pessoal, e as pessoas, que saudades, ninguém mais conseguiu fazer o que vocês faziam. Mas, claro, tinha toda uma dedicação
da gente, E demanda, né, guria? Demanda, Tá louco. demanda. Nós não tínhamos filhos na época, eu e o Dani. Então, pra nós, essa dedicação toda, tava tudo certo. E aí, claro, a gente tá falando do treino, mas aconteceram muitas coisas junto com isso. Depois a gente teve o treino o Girar de Elas, que era um treino só pra mulheres, que daí ele acontecia um sábado por mês, daí na loja do shopping Iguatemi, na época era Iguatemi, que também foi um movimento muito legal. E a cada treino a gente buscava coisas diferentes, as marcas vinham como parceiras, tinha marcas da cidade também que apoiavam, às vezes vinha um food truck, vinha lá, servia alguma coisa pra galera, às vezes vinha uma orquídea, fazia uma ação. Enfim, virou assim, a cada segunda a gente fazia um evento, a cada sábado por mês a gente fazia um evento, e em paralelo a isso, outros eventos de corrida, a meia maratona de Caxias, a gente se envolvia, às vezes botava uma lojinha lá, fazia entrega de kits na loja, de alguns eventos, enfim. Eu digo assim que a gente há 12 anos atrás, a gente teve uma visão, de certa forma, que muitas lojas físicas até hoje não conseguiram enxergar. Sim, né? sim. Que tu tem que agregar experiência, porque hoje ainda existe essa briga muito forte, né? Da loja física, loja virtual e tal. Não precisa. Pois é, exato. Não precisa ter. Exato, só que assim, para te fazer o teu comércio, a tua loja física, ela acontecer, a experiência, ela é importante. É fundamental. Tu sabe daí que eu percebi isso agora com a reforma que a gente fez lá na nossa loja. Não é o nosso forte a pronta loja. Entrega, né? O nosso negócio é o personalizar. Sim. A loja lá a gente aproveita, porque enfim, a gente tem a estrutura ali. Tem a estrutura, tem a fábrica, enfim. Né? Então a gente tem a loja lá pra... É bem foco local mesmo, né? Não é grande... Até no início tinha aquela coisa, a gente até tinha a ideia de botar e-commerce e tal, mas aí... tu esbarra com a querida realidade. Né? Então, às vezes, tem aquelas coisas que, tipo, não vale a pena, tu vai te desgastar demais. Então, a gente setou pra ficar bem localzinho ali. E essa experiência, quando a gente desenhou a loja, tipo, vamos fazer um espaço mais acolhedor, parará, né? Só isso. Eu tô falando que a gente tá fazendo só uma decoração, entende? Uma parte de design de interiores. Não tô fazendo eventos e tal, né? Já dá um impacto. Imagina, né? Não, então... Só que demanda, né? Demanda muito, muito. E foi isso que, óbvio, como eu falei no começo, né? Pra nós, a Girardi não era nosso. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? O Dani seguiu em paralelo com o trabalho dele, né? Com os outros negócios dele. E eu, na época, ali em 2013, eu era diretora administrativa de uma média empresa aqui em Caxias, que era Express Restaurantes Empresariais. Eu trabalhei por 11 anos lá. Eu comecei na área comercial, então eu tinha cargo lá. Vocês tocavam a Girardi? Em paralelo. Tá aí em 2014, quando a gente decidiu, vamos abrir a loja do shopping, vamos fazer todo esse movimento, a gente teve que sentar e vamos pra cima. E aí, claro, eu já tava, apesar da paixão, do carinho que eu sempre tive pela Express, né, que eu sempre digo foi uma escola na minha vida, assim, uma empresa que eu carrego no meu coração com muito carinho, mas eu já tava cansada, sabe, de certa forma, e já tinha chegado no cargo máximo que eu podia lá, enfim, vamos ousar, vamos se arriscar. E aí eu me arrisquei, daí fiz toda uma programação pra mim conseguir me afastar de lá. E aí eu fiquei integralmente na loja. E o Dani seguiu, então, tocando os outros negócios dele. Mas ele era uma figura, uma presença importante, porque ele era um empreendedor, né? Então, eu digo sim, nós como casal atuando no negócio, ele era um empreendedor, eu era a gestora. Acho que era mais ou menos assim, sabe? Era mais ou menos assim que a gente combinava. Então, a importância dele era mais estratégica, assim. E a minha era mais de execução, de fazer a coisa acontecer e tal. Mulherada tem que organizar, cara. Vocês têm isso. Domine o mundo de uma vez, cara. Essas bagunças aí, guerra, tá faltando mulher. Eu falo pra Petra, eu digo, cara, vocês têm a mão pra ajeitar as coisas. A gente só faz bagunça. Então, a gente pode ir lá fazer o Chico e tal, mas, cara, não adianta. A mulherada tem. E funcionava assim, mais ou menos. Lá. Só que aí, claro, né, a gente também, como casal, como família, a gente, nesse período que a gente se dedicou muito, que eu acho que foi em questão, assim, foi uns 5 anos de muita dedicação, muito evento, muita coisa, a gente levava isso como uma paixão, mas ao mesmo tempo a gente deixou de viver muita coisa, né? Às vezes chegava domingo, a gente deixava de estar com a família, pra poder estar lá com o nosso carro, fazendo apoio pra galera que tava correndo, e a gente fazia muito isso, sabe? Chegava final de semana, quando a gente corria, daí a gente se revezava, um ia treinar, o outro ficava no carro fazendo apoio, depois trocava, mas a gente tava sempre lá, sempre presente, e era uma forma da gente estar sendo lembrado
lembrado e da gente construir aquilo que a gente conseguiu construir, que Sim. foi o carinho e o reconhecimento da galera da corrida de Caxias e região, né? Mas isso foi, de certa forma, cansando. E aí, em 2017, eu engravidei da Duda. Uhum. E aí a gente, né, a Duda nasceu, final do ano ali de 2017, a 2018 já teve um peso diferente pra gente, né? Aquilo que era prazeroso já começou a ficar mais difícil, assim. Aí chegava final de semana, um tava na loja, o outro tava em casa com ela, sabe? E outra, né, guria? Eu não sou pai, pretendo ser. Eu acho que dá uma mudada na prioridade, né? Muda total tipo, assim, cara, tua cabeça não tá ali mais. Muda total a prioridade. Exato. Não tem como. Não tem como. A partir do momento que tem filhos, a tua prioridade número 1 são os teus filhos. E isso serve pra mãe, e algumas pessoas acham que pro pai não é a mesma coisa, mas é. Sim. Mas é também. O pai, ele vai mudar a vida dele também. Claro que na prática, na rotina, a mulher acaba mudando mais. Normalmente. Tem casos que não, mas normalmente sim. A mulher acaba abrindo mão de mais coisas. Mas a cabeça do pai muda também, né? Então, aquilo já começou a ficar pesado pra gente. Daí a gente tinha algumas decisões pra tomar, porque assim, tu bem sabe, né, Thiago, que no comércio, não é de agora que o comércio, ele sofre muito. A carga tributária aqui no nosso país é um negócio absurdo. E no nosso estado em especial, ela tem um requinte de crueldade. Exatamente, assim. em especial. Tem uma cerejinha de alíquota, etc. É horrível. A gente assim, eu vou te dizer que a gente... era por amor, porque teve muitas situações que a gente tirava dinheiro do outro negócio pra botar ali. Porque a gente amava aquilo ali, sabe? Pra manter girando. Pra manter girando. Tinha meses que eram melhores, tal, enfim. Aí depois a gente chegou a ficar com 3 operações abertas em paralelo de loja. A gente chegou a ter o Jardim América, o Shopping e Porto Alegre. 3 lojas ao mesmo tempo. Daí tu tinha assim, aquele mês que uma loja dava boa, as outras dava ruim. Aí outro mês que 2 dava boa, uma dava ruim. O mês que das 3 dava ruim, sabe? Então, assim, Então, financeiramente falando, a gente não era um negócio. Acho que isso é muito bom deixar claro, né, Dai? Porque a gente... Quando a pessoa tá de fora olhando para os empreendimentos, tem-se a impressão de, empreendedor, tá... Cara, não é fácil, Meu velho. Deus do céu. Não é assim. Não é assim. Não, a pessoa... Tem um influenciador na internet que é o Lito, ele fala sobre aviação. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: tem um jeito de deixar um bilionário... Tu quer transformar tu quer criar um milionário? Quero. Pega um bilionário e faz ele abrir uma empresa de aviação. Ele vai ficar milionário. Então, exemplo, pega uma pessoa... Cara, empreender no nosso país... claro que pode dar muito certo, mas tem umas coisas desafiador. É muito desafiador. É muito desafiador. É difícil. Então, nós, assim, pela questão financeira, a gente... teria abandonado o barco antes, né? Sim. Mas aí, quando chegou a Duda na nossa vida, daí aí começou... Bom, já tinha a questão financeira que não era um negócio que sustentava a nossa família, né? E aí a questão da ausência, né? E tudo mais começou a pesar. Aí a gente tinha uma decisão importante para tomar, que era os contratos de aluguéis, né? Que tava o shopping, por exemplo, era um contrato de aluguel de 5 anos. Tava vencendo no final de 2019, ele ia vencer. E aí, a gente ficou naquele impasse, o que faz? E eles pressionavam a gente pra renovar mais 5 anos, né? Renova, não renova. Aí aí foi aí que a gente parou, não, a gente precisa sentar, olhar pra nossa vida e tomar uma decisão. O que a gente vai fazer? E aí a gente acabou tomando a decisão de fechar, a gente até fez, porque muitas pessoas perguntam, mas por que vocês não venderam o negócio, né? Sabe que a gente teve movimentos aqui em Caxias de empresas, pessoas nos procurando pra comprar, pra seguir o negócio. Só que para nós, assim, a gente sabia que se o negócio seguisse de qualquer jeito, ele não ia vingar. Porque para nós já não era fácil fazer o negócio dar certo, financeiramente falando, com toda a dedicação que a gente tinha, né? Com toda a inserção que a gente tinha dentro do mundo da corrida já, aquelas alturas do campeonato. Tu imagina vir um cara, porque ele é do comércio, ele acha que o negócio é legal, cara, esse cara vai patinar, não vai dar certo. Aí tudo aquilo que a gente trabalhou pra construir de imagem vai morrer. Tu vai ver ruim. Então... É uma saída... Tá, entendi. Vocês procuraram uma saída honrosa. Exatamente. E foi o que aconteceu. Eu lembro que a gente encerrou aqui em Caxias com um treino lá no Iguatemi. Que legal. O fechamento foi um treino das cores. A galera vinha todo mundo de branco, que era um treino que a gente repetia uma vez por ano. E era um dos mais... que a galera mais amava, assim. A gente fez lá no Iguatemi. Então a galera vinha de branco, a gente
gente distribuía os pozinhos coloridos. Tipo aquela coisa meio... tem um festival na Índia que a galera faz isso. Que eu agora não lembro o nome, mas assim, tá. Colors, não sei o que lá. Sim, jogar cor. Isso aí. Tá. Então, aí a galera ia correr, na volta tinha música, no percurso. A gente fazia um mega evento, assim. E a gente encerrou com esse mega evento. Que legal. Aí nesse dia, a gente fez um discurso, né, de agradecimento, de fechamento. A galera sabia? A galera, muitos sabiam, assim, todo mundo, na verdade, já sabia, porque a gente começou a liquidar, a gente já foi. Sim, o pessoal foi sentindo. Mas eu não sabia que o treino seria pra encerrar. Eu não lembro agora, Thiago, no detalhe, se sabia. Eu acho até que sabia. Porque a gente foi até homenageado nesse dia. Então, a galera fez uma homenagem pra gente. Foi muito legal, muito legal. Então a gente realmente fechou as portas assim da melhor maneira. Sim. Que era o que a gente queria, sabe? Porque a gente não tá fechando o negócio porque o negócio quebrou ou porque o negócio... Não é por um motivo ruim. Não é por um motivo ruim, é porque a gente quer mudar de vida, sabe? E vocês têm todo o direito de fazer isso. A gente tem todo o direito de fazer isso. E foi o que aconteceu, assim. Só que daí, seguindo, né, a minha trajetória, eu naquele primeiro momento foi um baque pra mim, assim, porque aí o que aconteceu? Nós encerramos em dezembro de 2019. Ai, cara. Isso. Na sequência veio a pandemia. Exatamente. Aí Porto Alegre teve um movimento um pouquinho diferente de Caxias, porque Porto Alegre tinha uma loja de Santa Catarina, que era Vidas Corridas, era o nome da loja, que ele nos procurou pra assumir. E aí, bom, o cara já é do segmento e tal, corrida, né? Segmento, de corrida, né? E aí foi o que aconteceu lá. O movimento foi de ele assumir a loja, assumir como a marca dele. Só que daí no contrato de repasse da loja tinha o compromisso de por 6 meses eu ficar dando suporte, ficar envolvida, né, com a Girardi lá. Então na minha cabeça daí de trabalhadora, né, eu pensava, bom, então por 6 meses eu tenho isso aí que eu vou ter que estar me envolvendo, eu tinha que ir pra lá todas as semanas, pra Porto Alegre e tal. Mas no momento em que a gente fechou as portas da loja, que eu não tinha mais a loja física, que foi 30 de dezembro ali de 2019, na minha cabeça já, a partir de 1º de janeiro, eu não tenho mais o contato com o meu público. Uma experiência intensa. Eu não tenho mais, vou estar trabalhando de casa, né? Porque daí eu tinha um escritóriozinho ali, vou estar ali dando suporte. É outra coisa. Dando suporte pra loja de Porto Alegre, vou pra lá uma vez por semana, mas eu não vou ter o contato com o meu público, eu não vou ter contato com as equipes, que eu também sempre gostei da parte da liderança. E aí começou a dar um ruim. E aí, nisso, veio a pandemia, né? Então, meu Deus, foi uma coisa em cima da outra. Sim. E aí, foi mais uma afirmação de que bom, a gente fechou no momento certo, né? Cara, o timing, sim. Assim, não sabiam, né? Não sabia, mas foi porque já, né? Assim, a gente já tava com essa insegurança, assim, não continua. Se a gente tivesse tomado a decisão de continuar, 2 meses depois, a gente ia se deparar com... Pra ver, né, como são decisões difíceis, né? E por detalhe, né? Daí, porque se tu continua, tu tem um contrato com o shopping de 5 anos e... não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E aí, começou a pandemia, e aí a Duda ela tava com 2 aninhos, né, nessa fase. Ela tinha ficado até o final do ano, ela tinha ficado eu tinha uma tata que ficava em casa com ela, que cuidava dela. E eu aquela vida louca, né? E vai. Apagando incêndio. Apagando incêndio, vai pras lojas e volta. Mas assim, tudo certo, tudo. Eu sempre fui, o período que eu trabalhei em empresa também, eu sempre fui muito dedicada ao trabalho. Sempre trabalhei muitas horas, enfim. E nunca tive limite e também nunca foi uma coisa ruim. O trabalho nunca foi um peso pra mim. Eu sempre gostei. Foi muito bom. Sempre foi muito bom. E aí, na época, eu dispensei a babá pra Duda começar na escolinha. Isso em fevereiro. E aí, ela tava na adaptação da escolinha ali, começou a pandemia. E aí, eu não tinha babá e não tinha escolinha. E aí, a Duda veio pra casa e eu com aquilo, enfim, foi uma fase bem difícil. E aí, num primeiro momento, assim, profissionalmente falando, né, como eu tinha um histórico, né, eu tive algumas empresas que me procuraram, né, algumas oportunidades que batiam na minha porta, e eu naquela, mas agora eu faço o quê? Eu tenho um compromisso com a loja de Porto Alegre de fazer transição, eu tô com a Duda em casa, a gente não sabia como é que ia se comportar a pandemia, ninguém sabia que ia durar... Que as escolas iam fechar e iam reabrir lá no final do ano só, né? Que foi o que acabou acontecendo. É engraçado porque a gente não sabia, mas o que mais tinha era a gente sabendo o que ia acontecer. Mês que vem abre, mês que... Não, vai...
Ai, tem gente, isso. foi muito cruel, né? Foi Pra cruel. todo mundo foi difícil. Pra todo né? mundo. E aí o Dani me dizia, Dai, acalma teu coração, sabe? Porque eu tava numa ânsia, assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me sentir útil, eu preciso essa coisa de ficar em casa Isso aí. direto com criança. Eu não nasci, eu amo minha filha, né? Agora as minhas filhas, mas eu não nasci para ficar só em casa com as minhas filhas. Aquilo tava pegando muito na minha... Tanto que eu achava que eu nunca ia precisar de terapia na vida. Eu via as pessoas, todo mundo falando de terapia, não, eu nunca vou precisar de terapia. Nessa época eu comecei a fazer terapia. E comecei a colocar as ideias no lugar de tipo... Te ajudou. Me ajudou muito. E o Dani também, ele me acalmava muito, porque ele me dizia, calma, não é pra sempre, é um tempo, né? Pensa que... Porque eu tinha uma preocupação, assim, de, mas se eu ficar fora do mercado, o que vai acontecer comigo profissionalmente, E é uma sabe? preocupação, não é ilusória. Ela é válida. É uma preocupação real, Ela é preocupação real, válida, E, só que, claro, eu não tinha a preocupação financeira, né, Thiago, que... Sim, alivia. É o que alivia, exatamente. Então, a gente conseguia, né, administrar, sem eu estar trabalhando, estava tudo certo. Mas, por outro lado, era a pressão minha comigo mesma, né? E assim eu fui trabalhando ao longo daquele ano a minha cabeça, né? Pra mim, bom, esse ano não tenho o que fazer. A Duda foi voltar pra escola em outubro daquele ano, de 2019. Então, eu acabei ficando com ela todo esse tempo em casa, direto, porque as escolas abria, fechava, abria, fechava. 2020. Perdão, 2020. Eu pensei, 2020, não, tá. 2020, que foi o ano da pandemia. E aí, quando ela voltou pra escola, que eu comecei a aí ela tava com o quê? Pensar. Ela tava ia fazer 3 anos. E aí, nisso, assim, eu passei aquele ano, e aí eu pude perceber que existia um outro lado de estar em casa com ela. Porque desde que a Duda nasceu, eu, tipo assim, eu não lembro, acho que no 4º dia que eu tava em casa com a Duda, amamentando, aquela coisa pós-parto e tal, eu tava indo resolver perrengue de equipe na loja, sabe? Eu não tive licença maternidade, o empreendedor não tem licença maternidade, né? Sim. Então, eu não tive o tempo de ficar em casa. Claro, daí nesses primeiros, sei lá, 2 meses, eu ia e vinha, eu não trabalhava... Mas a tua cabeça não tava full time. Não Ela tava dividida. Tava dividida, então eu não pude curtir, sabe? Estar com a minha bebê, aquele tempo que normalmente as mães têm, né? Mesmo que seja pouco, né? Mesmo que seja pouco. 6 meses é pouco. É muito pouco. 6 ainda pra quem tem privilégios, né? Porque se tu pegar uma empresa tradicional é 4 meses, né? Às vezes emenda 1 mês de férias e tal, mas é muito pouco. E aí a forçada, eu fiquei com ela esse período todo da pandemia. E quando eu me deparei com, bom, agora eu posso tomar uma decisão de voltar pro mercado, de voltar a trabalhar das 8 às 6, como eu trabalhei sempre, né? Isso falando de horário de trabalho, das 8 às 6, porque a gente sabe que a gente trabalha, quando a gente tem cargo de gestão, que era, eu provavelmente se voltasse, ia voltar para algum cargo de gestão pelo que eu carregava como tu leva ele na bolsa ou no bolso, né? Ele vai com o teu WhatsApp junto. Exatamente, não tem como. E aí quando eu me deparei com essa decisão de agora, será que eu volto pro mercado ou... Eu comecei a perceber que eu não queria. Falei, não estava gostando eu não quero voltar. Deu um 360. Deu um 360. Porque daí eu percebi das vantagens as vantagens que tinha, né, de eu poder estar com a minha filha de manhã, porque a Duda voltou pra escola, mas ela ia só de tarde, de manhã ela ficava comigo. Eu ficava com a Duda de manhã, sabe? Enfim, eu tinha a minha liberdade de fazer as minhas coisas, eu conseguia encaixar os meus treinos, enfim. Mas aí, claro, foram surgindo algumas coisas. Nesse ano a gente começou a construir, daí também teve, né, o projeto da nossa casa, que eu acabei acompanhando mais de perto, tendo o privilégio de poder acompanhar de perto. Foram surgindo outras coisas, ajudando, né, nas rotinas, coisas do Dani ali, que ele me pedia ajuda. E aí o que aconteceu foi que a gente tinha a VinoRun, né, que a VinoRun, ela foi uma corrida que lá na sua origem, em 2015, esse ano a gente tá completando 10 anos de Vino, né? Sim. Em 2015, a Casa Perini, ela bateu na nossa porta. Na Girardi. Na Girardi. Tá. Eu tinha uma amiga, aliás, tenho uma amiga de vida, né, que trabalha lá na Perini há anos já, nem sei, acho que ela tá lá há 18 anos, não sei quantos anos a Jamile tá lá. Olha, Dai, eu vou te falar uma coisa. O meu pai, ele atendeu a vinícola Perini, era anos 2000 e alguma coisa. E era a Jamile que atendia ele.
Isso, então ela tá há muito tempo lá. E na época, em 2015, eles pensaram, né, em fazer, eles também foram ousados e foram... Não, eles foram muito legais, foi muito legal. Foi uma sacada, porque na época o movimento de corrida de rua, ele era muito mais limitado, né, Thiago? Não existiam tantas corridas oficiais, não tinha né? motivo para isso, mercadológico, isso, aparente. E corrida em vinícola, assim, aqui na nossa região não existia nenhuma. E eles tiveram essa ideia, isso foi uma história. Agora a gente tá contando a história nos 10 anos da Vino, essa história vai rolar também nas redes sociais da Vino, mas eles foi num papo de café, a Jamile e o Franco na cozinha lá da Perini, se encontraram tomando um café lá e diz que o Franco, na loucura dele, ele corre até hoje, né, mas como assim, como um lazer, né? Sim. Ele disse, Jamile, se a Jam sempre foi da área de eventos lá da vinícola, se a gente fizesse uma corrida aqui. Daí disse que a Jamile disse, uma corrida, como assim? O Franco dele falou, ela disse, não é uma má ideia, vamos, quem sabe, né? Foi bem original. Foi muito original. Porque, sabe, daí eu vi uma vez um corte, eu acho que até foi compartilhado nas redes da Perini, do Franco participando de um podcast, e ele falando, inclusive ele falou de um conceito que eu achei fantástico, que é enoturismo disruptivo. Eu achei, cara, mandou bem no conceito, porque realmente é muito disruptiva a ideia. Ela não é comum. E aí, né, nessa ocasião, ela disse, eu sei até quem procurar pra nos ajudar, Franco, que era a Girardi, né? Daí eles bateram lá na nossa porta com um projeto de patrocínio, né? Pra Girardi entrar como patrocinadora e tal, entrar como parceira. Daí a gente, como um pequeno negócio, né? As cotas eram maiores e tal. A gente, naquela época, assim... Todo dia batia gente na nossa porta, né, Thiago? Sabe como é que é? Vem o atleta amador querendo apoio, vem o cara pedindo um tênis, vem o cara pedindo apoio pra uma corrida, e todo dia. Tu tá ocupando um espaço de... Tu tá ali, né? Tá numa vitrine, tá sendo visto, né? Tá sendo visto. Então, a gente tinha adotado uma política que, assim, como é que a gente ia proceder? A gente não tinha verba como um pequeno negócio pra estar patrocinando todo mundo. Então, a gente tinha ali... A nossa verba, geralmente, ela ia pros grupos de corrida, né? E essas ações de eventos, a gente fazia de outra forma. Daí a gente disse, olha, com grana a gente não consegue entrar. Mas a gente pode entrar como parceiros, ajudar vocês com braços. Levar nosso know-how. É melhor do que a grana. Levar a galera, porque a gente tem relacionamento com todo esse povo, né? Enfim, a gente pode ajudar dessa forma. Eles pensaram e tal, voltaram com o retorno, ok. A gente quer ajuda de vocês. Foi muito assertivo, porque... A Perini, olhando, claro, sempre olhar depois que acontece, é fácil de tu fazer diagnóstico, né? Mas é um exercício válido. A Perini, enquanto marca, teria daqui a pouco dificuldade, né? Pra, captar a gente, claro, né? Claro, então, foi uma soma. Não tinham relacionamento, como é que eles iam chegar nesse público, né? Enfim, claro, talvez eles fossem naquele momento buscar alguém que organizasse a corrida pra eles. Daria. Mas foi um caminho que muito acho bom. Que encurtou, facilitou. Curtou. Até pelo tipo de relacionamento que a gente tinha com as pessoas da corrida. O relacionamento da Girardi com o público da corrida sempre foi um relacionamento carinhoso, assim. Querido, as pessoas tinham Todo mundo tem essa memória afetiva. Essa memória afetiva. Era o tipo de relacionamento que a gente cultivava, sabe? E então, pra Girardi chegar e convidar a galera pra um evento, a galera recebia, assim, de braços abertos, sabe? A Girardi tá convidando, eu vou, porque a Girardi toda segunda me oferece água, abre as portas da loja dela. Então, quando a Girardi convida, a gente vai. Que legal. Isso, a gente sabe que na ponta do lápis não é todo mundo que pensa assim, né, Thiago? Mas a grande maioria pensava assim, a gente tinha muito apoio da galera. E aí fizemos a primeira edição da Vino. Foi já um sucesso, aí veio a segunda, veio a terceira. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, eu tô fazendo os recortes, né, pra contextualizar. Na pandemia, a gente teve que parar. Então, 2020, 2021, não teve a Vino. Porque, enfim, tava todo parado, o movimento da corrida, né? E 2022, quando retomou, a Perini me chamou. Dai, a Girardi não existe mais, a gente não tem como tocar a Vino sem ti. E a gente quer... continuar com a Vino. A gente não quer que a Vino, porque virou o nosso maior evento institucional. A gente tem uma paixão, um carinho enorme pela Vino e a gente quer que a Vino siga aqui. O que a gente pode fazer? Foi aí que eu digo, opa, tá aí uma oportunidade, né? De eu não perder a minha liberdade, de eu poder seguir com a minha filha, de poder seguir tendo os privilégios que eu tenho de liberdade e tal, e daqui a pouco associar a uma questão profissional. Aí eu fiz uma proposta para eles de eu entrar como se fosse uma consultora, né? Então...
Hoje, apesar da relação afetiva que não se perde, porque né, a gente fundou a Vino junto com eles, a Girardi, né? E nesses anos em que a Girardi existiu, a Girardi virou sócia daí da Vino. Então, a Vino era uma sociedade. Se a Vino desse prejuízo, o prejuízo era da Girardi e da Perini. Se a Vino desse lucro, o lucro era da Girardi e da Perini. Era uma sociedade 50-50. Sim. E aí, não se tendo mais, né? Bom, então, vamos lá. Eu quero fazer o evento junto com vocês. E entro como organizadora. Eu fiz a proposta para eles aceitaram. E assim eu segui, né? E sigo até hoje como organizadora. Bem no fim, tu ficou com a parte boa da história, porque, né, vamos lá. Sim. Não que vender os itens na loja não fosse bom, mas pelo que eu noto do teu relato, na Girardi, uma das coisas que mais emerge, assim, eram os eventos. Os eventos, sim. Parece que existia em função dos eventos. Sim, exato. Não eram os eventos em função de vender tênis. Isso aí. Era o contrário. Isso aí. Legal. E eu sempre gostei muito da área de eventos, né? Tanto que eu sou formada em relações públicas. Eu, como pessoa, eu sempre sou aquela que da turma de amigos, eu que puxo, eu que faço. Sim, uma coisa bem de perfil. A gente recebe as pessoas em casa, eu gosto de receber daquele jeitinho especial, sabe? Então, aquela coisa, assim, do detalhe, É a tua vocação. É a minha vocação. Que legal. E aí, então a Vino seguiu, e nesse tempo de Vino, e aí eu acalmei meu coração, vou conciliando, daí a gente em 2020, isso foi 2022, que a Vino voltou, 2023, daí a gente já botou mais uma edição da Vino, que a gente fez a primeira edição da Vino Summer, então já passaram a ser 2, e em 2023 também a Orquídea me chamou. A Orquídea é nossa parceira na Vino desde a primeira edição. A Orquídea me chamou, a gente quer organizar uma corrida, hoje pra nós a referência de corrida aqui na região é a Vino, e a gente sabe que tu é a pessoa que toca lá, a gente quer te trazer, tu topa vir organizar, e assim foram surgindo, né, Thiago? Aí eu passei a ficar com esses 3 eventos no ano. Esse ano entrou a Corrida pela Cura, que é uma corrida nova, né, do Banco de Perucas, que tem uma causa social bem linda por trás. Quando que é essa corrida? Vai ser dia 4 de outubro. E tem inscrições abertas? Ainda não. A gente tá em breve, dia 7 de julho, a gente vai fazer um evento de lançamento com a palestra de um pesquisador, falando sobre a atividade física aliada às doenças, a cura do câncer de mama. Perfeito. Bem legal. Então, assim, as coisas foram acontecendo, né? E hoje, eu diria que, porque as pessoas não têm noção, quem não está por trás da organização de uma corrida oficial, do quanto de coisa que envolve, né? Mas a gente passa praticamente, eu digo que quando alguém me chama, eu quero organizar uma corrida, eu dou lá todo o cenário, o cenário. Bom, tá aqui o cenário financeiro, porque as pessoas acham que vai sair fazendo uma corrida, vai sair ganhando dinheiro. A conta é uma conta bem ingrata, né? A inscrição é R$100, eles venderam 1.000 inscrições, logo eles ganharam R$100 mil. Isso. Tá cara a inscrição. Exatamente. Não, bom, aí dá um outro podcast esse assunto. Né? Vamos deixar para outra história. Olha, esse assunto é longo. Mas enfim, aí foram surgindo essas outras situações, só que, claro, né? Tu pega uma corrida como a Vino, a gente passa 6 meses trabalhando, né? Então a gente encerra uma edição, daí a gente já tá trabalhando na outra. Sim. Agora, em paralelo, a gente já tá com a proposta de comercialização da Summer, que vai acontecer em março do ano que vem. Sendo que a de inverno, que é agora em agosto, ela nem aconteceu ainda. Não, e eu vou te falar daí, assim, agora enquanto... Saindo o Thiago podcaster aqui, falando o Thiago Paquá, né? Vocês, pra nós, têm um peso, assim, uma referência no sentido de organização, antecipação. Sim. Cara, vocês são um dos organizadores mais que antecipam a demanda. É lá pro ano que vem. Daí dá tempo de desenvolver. Isso. E acontece muitas vezes de as demandas, né, acumularem. Daqui a 45 dias a prova, não tem a camiseta definida. Não isso dá, é muito bom da parte de vocês. Isso é muito legal. Aí entra essa questão da organização. Da gestão, né? Da gestão, exatamente. E, enfim, então as coisas foram acontecendo. E aí a gente entra lá, quando tu leu o meu currículo sobre a Guardiã do Lar. Então, hoje eu assumi o meu papel, aquilo que eu tinha tanta dificuldade de assumir lá atrás como uma profissão. Eu entendo que aquelas horas do meu dia que eu dedico hoje... guria, que legal. Ao meu lar, à minha família... É uma profissão. Nossa, que demais. É uma profissão. E eu te diria assim, Thiago, aí as mães que me ouvem, com certeza agora elas vão me aplaudir, mas é a profissão mais desafiadora que existe.
Te acredito. Porque ela não tem reconhecimento, porque tu não tem remuneração, É aí. né? E ninguém chega Por pra que a gente associa? É claro, profissão, a gente associa a remuneração. Sim. Só que, Isso. cara, é 24, é a jornadinha de 24, né? 24/7. Exatamente, exatamente. Cara, que legal. Sim. Então, assim, hoje eu assumo que é a minha profissão. E por que como guardiã de um lar? Porque hoje eu vejo assim, ó, aquela mulher que assume, porque tem mulheres que hoje não conseguem fazer isso, né, Tiago? Ela tem que trabalhar, né, CLT, 8, 9 horas por dia. Então, assim, tu terceiriza muita coisa que tu não consegue fazer, tu não tem braço, tu não dá conta de fazer. No momento em que tu dedica parte do teu dia para estar em casa, que é o meu caso, eu de manhã, óbvio, né, que eu tô no WhatsApp, se precisa agendar uma reunião com um cliente que tem que ser de manhã, eu agendo, eu dou um jeito e tal. Mas, no normal, dentro de uma rotina normal, de manhã eu estou em casa com as minhas filhas, eu almoço com elas, de tarde eu dedico pro trabalho, pro meu trabalho. Isso, nos dias de hoje é uma coisa, pô, almoçar com os filhos, né? Sim. Uhum, exatamente. Olha que coisa legal. E aí entram todos os papéis, né? Que, quando tu te dedica a isso, não é só tu tá ali atendendo os teus filhos, mas tu tá pensando em tudo, tu tá pensando em manter tua casa abastecida, né? Tu tá pensando em pagar as coisas que tem que pagar, tu tá pensando na manutenção que tem que fazer. Óbvio, o Dani ajuda em muitas coisas, mas ele tem uma carga horária de trabalho muito mais intensa, então ele está menos presente, tá presente de noite. Então, eu toco muita coisa. Hoje a gente mora numa casa, a casa te dá muito mais manutenção, te dá muito mais trabalhar, queimou tal coisa, chama o eletricista, tem que resolver tal coisa. Então, isso é olhar pro todo, sabe? É o esperar tua família com uma comidinha, né? Tu não depender só de uma teleentrega. Sabe que eu fiz e foi daí que veio o termo, que é o guardiã do lar. Não sei se tu conhece a Sabrina, do Ju. A Sabrina... Ai, Jesus, agora me fugiu o sobrenome dela. Ela é corredora de toda a vida também. Ela corre lá com a turma do Ju. Tá. Ela é mentora. Eu fiz o curso com ela, de guardiã do lar. Ela é mentora, ela já formou várias turmas. Inclusive, várias outras corredoras. Ela que trabalha nesse conceito. Hoje, sim. Hoje ela trabalha com isso. Tá. E ela nos mostra isso, sabe? Que a mulher, ela tem esse papel. Por mais que pareça um negócio meio arcaico, de que a mulher é quem tem que guardar o lar, cuidar do lar. Mas isso tá na Bíblia, né? Isso sempre foi assim, né? A mulher, ela tem que ser isso, né? Ela tem que cuidar. Então, aquela coisa do cuidar, para que a tua casa esteja organizada, para que as coisas aconteçam, para que nada falte, para que as tuas filhas estejam bem, porque tu tem que marcar o médico da tua filha, pra tu ter que levar, que nem eu agora que tô com a Helena ruim, te falei do horário de hoje, né? Que consegui encaixar a pediatra para as 15h45, porque ela não tá muito legalzinha, vamos lá, leva a filha no pediatra, tem todas as vacinas, é um monte de coisa. E é o marido também, né, Tiago? É o marido também, um homem que às vezes trabalhou o dia inteiro, precisa, né, chega em casa, ele também quer ser acolhido num lar onde as coisas estejam acontecendo. Daí eu gostei da leveza com que tu colocou essa ideia, porque essa ideia hoje, às vezes ela é colocada e debatida de uma forma pesada. Sim. Com carga ideológica que dá pra botar bem de lado e refletir, né? Sim, tem questões tem 1000 questões em torno disso, né? Do papel da mulher e tal. Acho que cada história é uma. Com certeza. Mas não tem por que a gente não entender o lado bom disso tudo. Se é possível fazer, por que não? Sim, exato. Né? E uma amiga por que minha... Não, né? Uma amiga minha sempre me... Porque no começo, quando eu tava naquele meu conflito de... mas olha, eu tenho um potencial profissional, sabe? Pra deixar ele apagado. Eu sempre tive uma importância. Eu acho que isso também sempre pesou muito pra mim, sabe, Tiago? Porque eu ascendi muito rápido na minha carreira profissional. Eu sempre tive cargo, eu sempre fui líder, eu sempre ganhei bem. E aí, pra mim, do nada, me ver assim, né? Sem tudo isso, pesava também esse prestígio. Agora eu não tenho mais esse prestígio. Nossa, Dai, que poderoso isso. Sabe que eu tô fazendo psico, né? Então, uma das coisas que passa aqui, que me inspira, é justamente os estudos em psicologia. Eu tô acabando a cadeira de teoria da personalidade, psicologia humanista, processo de simbolização. O que tu fez foi um processo de simbolização, porque tu pegou a Dai profissional, simbolizada enquanto profissão hardcore, tipo salário. Tu pegou essa profissão e simbolizou enquanto... Porque
Só tirou o salário. Sim. Continua sendo a mesma coisa, tu Sim. continua sendo profissional. Sim, é verdade. Mas é difícil, né? É difícil enxergar pelo amor de Deus, é muito transição. difícil, porque existem cargas... Daí entra aquele comentário que eu fiz antes. Existem cargas culturais desses debates, e hoje a internet dá um tônus pra essa coisa de estereótipo, de o que é o certo, o que é o errado. Isso. E às vezes uma pessoa que tem a oportunidade de... Poxa, eu consigo... Sim. fazer isso. Sim. Por que raios eu tenho que pegar e ir lá trabalhar, abrir uma nova empresa e daqui a pouco deixar de fruir a experiência com os meus filhos? Sim. Né? Eu gostaria de complementar, não sei se tu já não sabe disso, mas a origem da palavra economia é oikonomos, do grego, que era a atividade desempenhada por mulheres de fazer tudo isso que tu tá fazendo. Ah, olha aí. A origem da palavra economia, ela tem a ver com economia do lar, da casa, né? Porque, e outra coisa muito legal dessa simbologia do lar, né? A palavra lar vem lá do latim, e tem a ver com lareira. Porque uma vez pra te acender um fogo era difícil. Olha só. Tu tinha que ter alguém cuidando do fogo. Olha aí. Né? Então, tem toda uma simbologia histórica nisso, Sim. e não é arcaico, não. O papel na dinâmica da vida continua sendo o mesmo. Você tem seu lar, onde tem lá o fogo, né? Que é onde você usa pra fazer seu alimento, pra você se recompor. Isso. E, cara, o conceito de guardiã do lar é muito legal. Ele amarra isso tudo, né? Sim, amarra isso tudo. Nossa, demais, guria. E daí, como é que fica o treino? Isso. Bom, aí a gente tem que conciliar mais isso, né, Sim. Thiago? Porque, assim, eu sempre não. Eu diria que a minha vida inteira, era aquela coisa de, preciso fazer alguma atividade, preciso fazer. Aí fazia um pouco de academia, aí parava, isso aqui, enfim. Normalmente o meu horário de treinar era de noite, quando eu saía do trabalho, né, e até que a corrida entrou na minha vida ali através da Girardi, que foi quando eu comecei a correr. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que o professor me colocou na esteira, isso antes da Girardi, ele me disse assim, tá, agora tu dá uma corridinha de uns 3 minutos. Eu olhei pra ele e disse, o quê? Eu não vou conseguir correr 3 minutos, né? E tudo é possível, né? Sim, sim. Enfim, eu não sou uma corredora de longas distâncias, né? Mas lá em 2014, quando eu comecei a correr, eu nunca mais parei. Ela entrou na minha vida e ela seguiu. Encaixou. Eu me encaixei. Então, é aquele esporte que, assim, inclusive na pandemia, não podia mais ir pra academia e tal, botava meu tênis, ia pra rua, dava minha corridinha ali. No começo a gente ia de máscara, depois a gente entendeu que não precisava mais da máscara, mas eu corria sozinha. Sim. Eu morava perto do shopping, na época o shopping era o meu lugar de correr. Enfim, eu nunca mais parei. E aí, óbvio, né, como a gente começou a viver esse mundo do esporte, que nunca foi um mundo meu. O Dani, sim, com o futebol, né? Então, ele sempre foi um cara mais do esporte. Eu não, nunca foi. Eu fazia atividade física por aquele conceito de tu ter que fazer atividade física. Questão de saúde mesmo. De saúde, Mas sempre foi uma coisa muito, assim, difícil pra mim. Ruim, não era encarada como era uma punitivo, coisa... Era assim, punitivo. sim. E aí, depois da Girardi, que foi mudando. Aí a gente começou a ter relacionamento com os profs ali, né? Daí, na época, eu comecei a treinar na Spiri. Com o Marial da academia, era lá perto da minha casa, ele tinha academia. Daí eu lembro. Eu fazia a planilha com ele e treinava lá na academia. Foi ali que começou a virar a minha chave. De aquilo ali começou a fazer parte do meu dia a dia. Comecei a sentir falta se eu não fazia. E aí, nisso veio a gestação. Eu treinei praticamente até o final da gestação da Duda, da primeira gestação. E, inclusive, naquele ano, 2016, que foi o ano antes de eu engravidar da Duda, eu fiz a minha primeira meia maratona. Que eu fiz lá nos Estados Unidos, inclusive. E foi muito legal, porque a gente decidiu, uns amigos convidaram a gente pra ir pra Orlando, em 2016. Foi um negócio meio assim, de última hora, não tava muito nos nossos planos. Será que vamos? Será que não vamos? E agora? Tá, vamos. Aí eu disse pro Dani, vamos ver se não vai ter uma corrida legal pra gente ir, porque tem tanta corrida legal lá, né? Tu já tava no processo de treinamento. Mas não pra meia maratona, eu tava, não, tu tava correndinho ali, eu fazia os 10 quilômetros e tal, mas treinava, né? E aí, sei lá, faltava 3 meses pra gente ir, a gente achou uma prova lá e tinha uma meia maratona, uma prova muito legal que a gente participou lá. E até hoje eu guardo a medalha, que é um negócio, assim, incrível. Às vezes eu levo pro fornecedor de medalha e digo, vocês têm que olhar pra isso aqui, que há 10 anos atrás já era uma medalha diferente.
E aí eu cheguei pro Marialdo e disse, Marialdo, será que eu consigo correr uma meia maratona em 3 meses? A gente vai pra lá em março. Isso, pensa, era dezembro. Aí ele disse, consegue. Imagina o Marialdo, né? Que tu não consegue pro Marialdo? Ele disse, não, consegue. Dá um jeito. Claro, consegue, vamos dar um jeito. Então, vamos lá, vamos treinar. E aí, comecei a treinar, fiz a minha primeira maratona. E quando eu voltei, eu até tava pilhada. Porque daí ele começa a te pilhar, o Marialdo. Vamos pra maratona, vamos pra maratona, vamos pra maratona. Eu tava ainda num processo assim, será que vou, será que não vou? Mas eu tava com vontade de partir pra um treinamento de maratona. E aí, nisso, veio a gravidez da Duda. Daí, naquele mesmo ano, em 2016, eu fiz a meia de Caxias. Também, fiz os 21. E em seguida, daí, descobri a gravidez da Duda. Daí, o plano da maratona ficou abandonado. E nesse período todo, Thiago, olha só. Eu nunca parei. Então, a Duda nasceu no final de 2017. Eu nunca parei, nunca abandonei total a corrida. Sempre mantive as corridinhas, mas nunca mais com planilha. Mantinha assim... Pouquinho. Coisinha encaixadinha. Quilômetros, daí botei lá uma provinha de 10 quilômetros, né? Enfim, muito devagar. Te ajudava a ter as provas daí no calendário? Tipo assim, botar uma provinha pra te manter motivado? Sempre. Eu acho que ajuda muito ter uma prova, porque aí te mantém, aí te obriga a ir treinar, né? Tá. Mas eu nunca parei de fazer outras atividades em paralelo. Tá. Aí a Inspire acabou fechando a academia ali, né? E logo depois, quando a gente começou a voltar da pandemia com alguns movimentos, a Gil, da Care, abriu um estúdiozinho ali perto também do Iguatemi. Ela abriu o primeiro estúdio dela de funcional. Ela disse, Gil, eu quero treinar contigo. Ela fazia aulas individuais na época, porque a gente ainda tava naquela saída da pandemia. Quero treinar contigo. Aí comecei a treinar com a Gil ali, então foi 2020. E até hoje, então, eu tô treinando com ela. A Gil. Então, hoje eu faço 2 vezes de funcional com a Gil, faço 2 vezes de musculação e encaixo 2 treinos de corrida. É o que eu faço. Então, 6 vezes por semana eu treino. Dentro da minha rotina de trabalho, de mãe, etc. E hoje, Thiago, assim, eu te diria que pra mim, não treinar é um peso. Falta. Pra mim virou estilo de vida, assim como eu cuido da minha alimentação, que também há 10 anos eu vou na minha Nutri, eu cuido, pra mim a atividade física ela tem que existir. Eu diria que a musculação hoje eu faço por obrigação, porque eu tenho 40 anos, né, aquela coisa que é ladeira abaixo, né, exatamente, né, não tem mais produção de colágeno, a musculatura começa, né, então eu faço a musculação por isso, porque eu tenho que fazer. Mas os meus treinos de funcional lá com a Gil, lá na Care, agora ela tá com o estúdio em outro lugar, agora eu faço em grupo e tal. Pra mim é um momento terapia, eu amo fazer, eu adoro aquele meu momentinho. E a corrida daí é o meu esporte solitário, normalmente. Claro, quando tem companhia, eu adoro correr com companhia também. Mas, no geral, né, tipo, eu tenho um treininho no meio da semana ali, eu faço sempre sozinha faço na hora que dá. Tipo, essa semana, deu uma folguinha ali às 3 da tarde, fui pra esteira. Às 3 da tarde. Se não, assim, ou eu treino de manhã cedinho, ou eu treino de noite, quando a Dani tá em casa, né, nesse dia da semana, ou no final de semana. E no final de semana, daí que eu faço... Uma coisa mais longa. Exatamente. Agora, esse ano eu fiz, depois de 9 anos, eu voltei pra meia maratona. Então, depois de 9 anos, apesar desses 9 anos nunca terem, né, não ter parado nunca, mas eu voltei pros 21, porque eu mantinha sempre as distâncias curtinhas ali pra manter o esporte, porque eu acho que a corrida, além dela fazer bem pra cabeça, ela é um aeróbico gostoso, assim. Pra mim, ele é bom de fazer. O gradiente de intensidades da corrida, eu adoro. Porque assim, tu pode fazer ele pra morrer. Tu tá um dia com raiva. Vai fazer um treino de tiro numa pista pra te ver o que acontece. Tu vai ficar uma pessoa, um zen budista. Tá meio de bonde, sei lá e tal, mas não tá afim de sofrer. Cara, vai correr às 7h30, 7, só vai sovar o chão ali, meia horinha, 20 minutos. Isso. Tem um impacto. Eu sei porque eu comecei no ensino, enfim, na minha cabeça que eu ia treinar todo dia. Mas com uma dose. Cara, é no mínimo 30 minutos e eu tenho que dar 10 mil passos. É o meu desafio, pessoal. Às vezes eu realmente tô, tá ruim e tal. Mas é só meia horinha. Vai ali, meia horinha, não tem pace, não tem nada. Vai ali meia hora trotar. Sim. O impacto que tem, tu volta assim, dá aquela renovada. Com certeza. Então, por isso que eu sempre legal. mantive. Sim, porque por mais que eu não tivesse com prova, porque eu não tava conseguindo encaixar na minha rotina mais isso. Eu entendia que assim,
pra questão corpo e saúde, eu não podia abrir mão do funcional, sabe? Que foi uma coisa que eu, ao longo de todos esses anos, eu nunca abandonei. A musculação eu retomei faz agora 1 ano. Mas o funcional eu nunca abandonei. Então, era o que eu entendia que me deixava forte, que me deixava bem, assim, com o corpo. A Gil sempre fala pra gente o seguinte, que a gente não tem que treinar só pelo físico bonito. A gente tem que treinar pra chegar aos 80 anos tomando banho sozinha. Isso pra mim, assim, ó... pega muito, porque... E é a mensagem dos tempos de hoje. É a mensagem nos tempos de hoje, gente. É pouco bom tu conseguir ter essa independência, tu ter um corpo Tu sabe daí que forte, eu tô... né? A outra cadeira que eu tô fazendo, que eu tô fazendo 2. Tô fazendo bem devagarinho minha faculdadezinha lá. Mas pra mim, quase... Legal. E desenvolvimento 2, e a professora dá um tônus gigante em processo de envelhecimento. É a cadeira inteira falando praticamente de processo de envelhecimento. E existe, né, uma série de questões estatísticas, inversão de pirâmide, aumento de expectativa de vida, um monte de coisa, que assim, cara, o futuro ele é tenebroso pra quem não tá se cuidando. Porque tu vai durar. Sim. Vão dar um jeito de te fazer durar. Sim. Só que daí tu constrói o como esse durar, esse lifespan, né, esse além do que, a expectativa de vida é 75, tu vai chegar a 85, como? Né? E esse como é definido agora. É isso aí. Né? Porque lá tu vai só... É o conceito de reserva, tanto cognitiva quanto músculo-esquelética, né? É isso aí. Então é bem isso aí mesmo. É isso aí. Então eu entendi nesse meu período de adaptação todo de rotina, porque nem sempre a gente consegue abraçar tudo, né, Thiago? Sim, não. E aí entram as diversas realidades, né? A minha realidade, ela tem as dificuldades, mas ela também tem também tenho as minhas regalias, né? Sim. E eu entendi que nesse período que eu não podia abrir mão de algo que deixasse o meu corpo bem, que pra mim, o que eu escolhi foi o funcional. E a corrida eu ia assim, quando dava, ia lá, dava uma corridinha e tal. E aí eu botei, ano passado, o Dani também me ajudou, me estimulando, eles bota um objetivo, vamos pra meia da New Balance, tu vai conseguir fazer e tal. Eu digo, vamos. Nunca duvidei que eu ia conseguir fazer, porque hoje eu me sinto muito mais forte, inclusive eu fiz melhor do que a minha meia maratona lá de 2016. A corrida tem essa coisa acumulativa. Isso, E eu sabia que eu conseguiria, mas era encaixar mesmo e me comprometer, em treinar direitinho e tal. E eu sou uma pessoa que, assim, se eu me comprometo, eu vou fazer. Eu sou extremamente disciplinada para aquilo que eu me proponho a fazer. É aquilo que eu assumo a fazer. Então, hoje, eu encaro dessa forma. Agora, sim, eu ia, a princípio, eu fiz a dos gringos lá, a 10 milhas. Tá. Que foi logo em seguida da New Balance, né? Daí fiz as 10 milhas, que acabou fechando em 15 quilômetros e pouquinho. Mas foi uma prova bem legal de fazer, com muito morro, meu Deus do céu, mas foi bem bacana. Eles estão com essa proposta ali de trazer a ideia da corrida de montanha e ultra, o conceito, tanto que o MCC lá vai ter sim. Isso. Quando eu conversei com eles, eu converso muito com eles por fora, eu disse, cara, parabéns, velho, porque assim, ó, vocês estão propiciando para que as pessoas tenham, e é uma experiência desafiadora subir morro. Nossa, meu Deus do céu. É muito bom. Depois que tu aprende a dominar, é muito legal. E aí, agora tem a prova do Village, que eu me inscrevi também, eu tinha me inscrito nos 21. Eu pensei, vou aproveitar que eu tô no ritmo, tô preparada. Mas aí veio esse monte de ruim aí, que eu tô há uns 60 dias, mais ou menos, que eu não consigo me ajustar em imunidade, saúde, veio inverno, aí com as meninas também é um pouco mais complicado. Aí eu pensei, e aí eu acho que vai da gente entender, respeitar, né, e a gente aceitar que, assim, a minha vida não é o esporte, não é a corrida, né, não pode virar um peso. Né? Eu acho que esse... Dado o momento que... Isso, eu pensei, pra que eu tô me cobrando que eu tenho que fazer os 21, né? Se eu tô entendendo que nesse momento eu não vou conseguir treinar pros 21, né? Então, aí eu decidi, me troca lá pros 10, eu vou fazer os 10, que os 10 é uma distância que mesmo que tu não treine muito, né? Sim. Tu não vai ter uma performance maravilhosa, mas tu consegue fazer. A conta base tu faz, sim. Exato, então eu me troca. Então, a minha próxima prova é agora, dia 13, dos 10 no Village. Os 10 do Village, daí eu acho que essa ideia, né? E como o enfoque aqui do podcast é falar principalmente com o amador, né, básico, 100% dá pra dizer quase que é. O foco é o amador. Justamente por essas questões de saúde e tudo mais, e o aporte de galera que tá chegando, né? Eu acho que essa mensagem final de adaptar a tua realidade, cara, levanta as mãos pro céu e agradece que o esporte pra ti, tu não tem que bater meta. Sim, exatamente. Tu não depende dele pra pagar teus boletos. Um atleta profissional,
ele, né, aquela coisa de profissional, né? O profissional, ele precisa atingir índice, ele tem que bater alguns números, Sim. porque é o salário dele, é a grana dele. Se ele não conseguir performar, ele vai perder ali aquele emprego e vai Sim. ter que se virar de outro jeito. Tu não tem essa carga. Então, exatamente. curte a parada, né? Exatamente. Curte. Sabe que hoje eu fico pensando assim, e às vezes eu falo para as minhas amigas, porque a gente vê como hoje eu consigo ser uma exceção, né? Graças a Deus. Mas ainda tem muita gente que não conseguiu colocar, e eu entendo as dificuldades, né, Thiago? A rotina, às vezes, é difícil de tu encaixar. Eu vejo que assim, ó, tem dias que eu vou treinar antes do Dani sair, que eu vou bem cedinho, pra mim voltar em tempo. Tem um dia da semana que eu treino às 11, daí eu levo a Duda junto, e a Helena fica em casa com a pessoa. Então, eu tento... Tu tem que ir encaixando. Tem que ir encaixando. Cada pessoa tem a sua realidade. E tem aquele que não vai conseguir. Que não vai conseguir. E aí, bom, faz o que dá, né? Mas daqui a pouco, assim, ó, se conseguir uma vez na semana encaixar algum exercício, vai começando aos pouquinhos, bota uma caminhada como uma... Porque... Exercício, a fórmula é assim, né? O que tu faz? Nada. Qualquer coisa já é melhor. Então, assim, eu tenho tempo pra fazer 10 polichinelo. Cara, faz as 10 polichinelo ali. Sabe, tipo, mas não adianta. Adianta. No acumulado adianta, é melhor do que nada, né? Então, também tem essa coisa de 880, né? Se não pudesse as condições perfeitas, o esporte perfeito, eu não vou nem começar e vou ficar aqui no sofá comendo um Doritos. Acha um meio termo nesse gradiente aí, né? Exatamente. Então, acho que essa mensagem porque é legal. É importante pra gente, né? Eu acho que a gente assume tantos papéis e nós mulheres mais ainda, né? Porque daí entra esse papel de mãe, né? E de cuidar de tantas outras coisas que não é só o seu trabalho remunerado, mas a gente não pode esquecer da gente, né? Eu acho que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque assim, como é que eu vou como é que eu vou cuidar dos outros sem eu cuidar de mim mesma, né? Então começa por aí. Então eu acho que aí a gente tem que ter essa consciência, né? Tá aqui, o Gui, que tá aqui atrás das câmeras, né? O Gui, a gente ano passado teve a questão do voluntariado por conta das enchentes, e uma dos ensinamentos, né, de boas práticas em questão desses cenários é salvar o primeiro teu. Deu um negócio lá, ninguém tem que se sacrificar por ninguém. Sim. Até porque se tu tiver ruim, tu que é a pessoa que tá ali pra socorrer, quem que vai? Quem que socorre o socorrista? Isso aí. Né? Então, a pessoa tem que se cuidar. A impressão que tem, não, o cara tem que se sacrificar. Só que se ele sacrificar, e aí? Sobra quem pra ir lá? Sim. Né? Então, o cuidar de si, essa atitude aparentemente egoísta no sentido ruim, não é. Na verdade, ela é inteligente. Porque a pessoa que tem o ônus, o encargo ali de desempenhar esse papel, se ela está bem, ela vai bem desempenhar o papel. Então, acho que é uma mensagem legal, né? Dai, brigadão. Assim, eu não vou... A gente poderia, como tu falou, se a gente entrasse no negócio de evento, a gente ficaria mais 2 horas aqui. Outro dia tu me convida, a gente fala sobre as corridas. A gente vai voltar. E eu vou encerrar fazendo um negócio que eu sempre esqueço de fazer. Porque assim, né, Dai, que a gente tava falando antes. É da Paquá, eu sou o cara que faz o troço e eu tenho que chegar em casa e depois dizer, espelho. Então, o Thiago vai tomar uma mijada agora. Por quê? Porque ele esqueceu de entregar o presente. Obrigada, no início, Thiago. eu sempre esqueço. Mas assim, aí tem uma camisetinha. Legal. Tem esse envelope, tem todo o projeto aqui. Legal. Aquilo tudo que a gente conversou tá escrito aí. Então, se tu quiser dar uma lidinha. Legal. Tem uma camisetinha pra te treinar agora. Show. Chronicle. E a mochilinha ali também. Muito obrigada. Então, obrigada. Depois eu abro com calma. Fica tranquila pra rodar aí com Thiago. o manto do Crônicas Honduras. Eu que agradeço pela confiança. Né? Dai, alguma rede social, alguma coisa que tu queira divulgar, eu sempre abro espaço aqui. Quer falar de vinho, quer falar da corrida da corrida pela cura. Isso, acho que é bem legal. Essa câmera é tua. Manda ver então, arrobas. Isso, vou mandar os das próximas, então, né? As próximas que estão no calendário. A Vino, infelizmente, vagas, né, esgotadas. Em 2 horas a gente encerrou as dessa edição, né? O sucesso absoluto a Vino. É incrível. Então a gente já não tem mais vaga para essa edição, que acontece em agosto, né? Mas para quem não acompanha ainda, é @Casaperini Vino Run. Daí lá a gente vai estar divulgando as próximas edições, mas a próxima, então, a não ser essa de agosto, vai ser a Summer em março. 28 de março, se eu não me engano, sábado que cai ela. É sempre no sábado, daí é sábado, fim da tarde. E aí as próximas, que ainda não estão com as inscrições abertas, mas que abrem em breve, que as 2 são em outubro. A Corrida pela Cura, o arroba é @Corrida pela Cura. Tem uma causa muito legal do Outubro Rosa por trás, com o Banco de Perucas, que é a empresa que está abraçando isso, junto com o Hospital Geral e com a UX. Então, essa 4 de outubro...
não abriram inscrições, podem seguir lá a gente vai estar postando mais informações, tá? Vai ser a primeira edição. E depois, dia 19 de outubro, vai ter a corrida Orquídea, essa também, a galera tem que se antenar, porque É clássica essa já vai para a terceira edição, mas é um sucesso absoluto, e vai ser mais uma edição muito, muito, muito legal, com kit absurdamente lindo. Quando abrirem as inscrições, elas esgotam rapidinho, é @corridaorquídea. Orquídea. Isso, Orquídea. Então, tá feito. Guria, brigadão. Eu que agradeço. Pra encerrar, te inscreve no canal, deixa teu like, comenta, segue as redes aí, fica ligado nas provas. Temos um calendário recheado aqui em Caxias, felizmente, Nossa. né? Opções não faltam. Esse ano tá muito uau. bom, muito bom. Muito E legal. siga acompanhando aí o nosso conteúdo e agradecemos, como sempre, comentários com ponderação, educação, pelo amor de Deus, né? Até porque comentários indelicados a gente exclui, não é um ambiente pra isso, né? Aí, o negócio a gente tem que falar coisa boa, Coisa né? boa, isso aí. De coisa Certo, ruim, o mundo já tá cheio, né? Sobrando. Vamos fazer sobrar coisa boa. Isso Certo, gente? Valeu!